Irmãos, há uma palavra de Deus no teu coração. E essa palavra está lá em Tito, capítulo 2, verso 11, verso 15. Eu entendo que Deus quer algo muito especial na nossa igreja. Deus tem concedido a esta igreja uma estrutura para alcançar a nossa comunidade. Essa igreja tem feito uma iniciação social, há uma socialização, a igreja tem caminhado nessa direção. Mas a estrutura necessita de pessoas vivas. Quando nós olhamos aquilo que Deus quer, precisamos entender então como caminhar nessa direção. E o texto o qual estaremos lendo vai nos dar uma direção a esse respeito. Tito capítulo 2, de 11 a 15 diz: portanto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Maranata, porque nós estamos aguardando, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Irmãos, a grande ideia desse texto, a frase que nos fará lembrar desse texto é: sendo alcançado pela graça, passamos a viver para a glória de Deus. Irmãos, se você foi alcançado pela graça, passa a viver para a glória de Deus. De que forma? Dizendo não às paixões mundanas, e sim a uma vida de santificação, enquanto aguardamos a vida de Cristo. Esse texto trata exatamente isso. Se você foi alcançado pela graça, se você foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, viva para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas o texto diz que viver para a glória de Deus tem que dizer não para as paixões humanas, e sim para uma vida de santificação. Irmãos, aqui não tem meio termo. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É necessário se posicionar. Hoje à tarde eu falei com uma pessoa que entrou em contato e falei assim: você precisa se posicionar. E o posicionamento gera mudança de comportamento. Muitas vezes nós ficamos mais ou menos uma vida como que dupla, enquanto aguardamos a bendita esperança, a volta de Cristo. Amém? O tema da nossa mensagem é: tendo sido alcançado pela graça, viva em comunhão. Fala para o teu irmão assim: você foi alcançado pela graça? Amém. Então viva em comunhão. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar com uma pergunta: qual o maior adversário da igreja? Qual o maior adversário da igreja? Daqui a pouco eu vou trazer a resposta, mas eu gostaria que você pensasse no teu coração: qual o maior adversário da igreja? Vamos olhar um pouquinho para o contexto. Tito foi enviado por Paulo a estar na ilha de Creta. Nesta ilha haviam várias igrejas, e essas igrejas tiveram seu início quando, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e usou os discípulos para trazer a mensagem. E entre aqueles que ouviram a mensagem estavam os cretenses. Se você observar lá em Atos capítulo 2, lá fala dos cretenses. Então os cretenses estavam
estavam ali em Jerusalém, no momento da descida do Espírito Santo. O que aconteceu com este grupo? Eles voltam para a ilha e estabelecem uma igreja. E ali então eles começam a desenvolver o trabalho na vida cristã daquilo que receberam. Paulo, quando está viajando para Roma, ele para na ilha de Creta, mas ele não tem tempo suficiente para estabelecer uma igreja. Na realidade, ele observa a dificuldade que aquela igreja estava enfrentando. E diante então da dificuldade que aquela igreja estava enfrentando, Paulo estabelece então um grande plano de ação para que pudesse ajudar aquela igreja. E Paulo então, entre os seus companheiros, Paulo levanta Tito, levanta Cenas, levanta Tíquico, levanta outros homens para que assim possa compor. Se você quiser conhecer todo esse grupo que ajudou Paulo, é só olhar no último capítulo de Tito, não agora, depois, nos últimos versículos. Ali Paulo estabelece toda a sua estratégia. Mas, queridos irmãos, o que Paulo observou lá naquela igreja estabelecida na ilha de Creta? Paulo observou duas ameaças. Aquela igreja estava enfrentando duas ameaças, uma externa e 3 internas. A ameaça externa, a ameaça que vinha de fora para dentro, estava relacionada às heresias. Queridos irmãos, quando a mensagem chega em Creta, chegaram também os judaizantes. Os judaizantes falavam assim: olha, você não precisa negar a Cristo, só que a mensagem está incompleta. Você tem que aceitar a Cristo, mas também você precisa cumprir os rituais judaicos. É necessário que haja circuncisão, é necessário que faça isso, aquilo, aquilo outro. Então havia uma heresia sendo introduzida na igreja, havia uma ameaça real. E Paulo então, no capítulo 1, ele trabalha exatamente, ele fala assim, olha o que ele fala no capítulo 1, do verso 10 e 11: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis, enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, que era o ritual judaico, onde o menino precisava ser circuncidado ao 8º dia. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucros desonestos. Então nós vemos aqui uma ameaça que vem de fora para dentro. Queridos irmãos, alguma coisa mudou? Quantas ameaças a igreja está vivendo? Quantas ameaças a igreja está vivendo? Queridos irmãos, as pessoas estão ouvindo mensagem nas redes sociais que estão apresentando as mais variadas mentiras. As mais variadas mentiras. E por não conhecermos as Escrituras Sagradas, eu faço um convite a você: venha fazer parte da nossa escola bíblica dominical, que começa exatamente às 10h10 e termina às 11 horas. Nós estamos vendo toda a Bíblia, inclusive hoje nós caminhamos nos livros históricos, vamos entrar depois nos livros poéticos. E queridos irmãos, então, muitos estão recebendo essas heresias dentro de casa através das redes sociais, através da mídia, através de mensagem. Ah, pastor, estou ouvindo mensagem. Amém. Mas faça como os bereanos. Eles eram mais sábios que Tessalônica. Tudo que eles ouviam, verificavam se estava nas Escrituras. Irmãos, as heresias estão sendo derramadas. Há várias propostas para que a Bíblia seja modificada. Alguns textos já estão sendo tirados. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, igreja, acorde. Há uma necessidade de voltar para o conhecimento das Escrituras, somente pelo poder da palavra.
que a igreja enfrentava duramente nesses hereges. E Paulo é tão sábio que coloca nessa comitiva 2 homens que foram entregar a carta, foram os mensageiros. Um era do intérprete da lei e o outro era Apolo, que era o grande conhecedor das Escrituras. Mas haviam também as ameaças internas. Ameaças internas, primeiramente, lá no capítulo 1, versos 5 e 9, estava na liderança inadequada. Você é líder? Preste atenção nisso. Liderar significa assumir uma responsabilidade diante dos seus liderados. Não estou dizendo que você tem que conhecer tudo, não. Você precisa ter a disciplina e estudo da palavra, da oração. Olha a responsabilidade que o nosso pastor assumiu desde o início deste ministério, e Deus tem usado a autoridade. Olha a responsabilidade que o pastor Lucas assume diante dos jovens, não é isso? Assumir uma responsabilidade, porque, irmãos, nós somos responsáveis pelas vidas de vocês. Um dia Deus vai me pedir conta de todos aqueles que Ele me deu para cuidar. Com certeza falei com alguns, mas eu peço misericórdia do Senhor por isso. Então, uma liderança inadequada para cuidar desses problemas. Paulo, quando passa na ilha de Creta, via que apesar daquela igreja com uma liderança estabelecida, aquela igreja, aquela liderança não conseguia reverter os danos que as heresias estavam fazendo naquela igreja. Mas a outra ameaça, irmãos, era o caráter distorcido dos cretenses. Irmãos, os cretenses eram mentirosos, eram enganadores, eram usurpadores. E lamentavelmente, essa característica que trazia a má fama dos cretenses já estava inserido na igreja em Creta. E queridos irmãos, nós devemos cuidar. Muitas vezes nós, como servos de Deus, temos caráter distorcido. Falamos sim, sim, mas não é sim, sim. Tem hora que é sim, tem hora que é não. E a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Irmãos, eu temo ao Senhor aquilo que eu prego, porque se eu não vivo aquilo que eu prego, eu não deveria subir nesse púlpito. Eu não falo dos demais pastores, mas eu falo dos 3 pastores. Por que eu não falo dos demais? Porque eles são homens de Deus que estão ajudando essa igreja, mas há 3 pastores responsáveis pela essa igreja, pastor Zé Roberto, pastor Lucas e eu, e pelos esses 3 pastores nós possamos subir e descer nesse púlpito, que aquilo que pregamos nós vivemos, aquilo que vivemos nós pregamos. Temos falha como pecadores, mas nós temos essa consciência. Queridos irmãos, é importante pensarmos nisso, porque nós temos que ter cuidado de não subir nesse púlpito e de repente o meu caráter está distorcido e eu começo a viver uma vida dupla. Isso é uma ameaça à igreja. A igreja deixa de crescer, porque o irmão está vivendo uma vida dupla, a irmã está vivendo uma vida dupla. Isso é perigoso para o reino. Mas a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor é uma igreja militante. Independente das minhas ações, a igreja do Senhor continuará avançando. A igreja do Senhor é vitoriosa. A igreja do Senhor não será impedida, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não impedirão o avanço da igreja do Senhor. Mas é uma ameaça, caráter distorcido, caráter alterado. É preciso ter um caráter do Senhor Jesus, a mente de Cristo. Queridos irmãos, quando Deus me deu essa mensagem, eu termino. Fiquei 15 dias pensando. Porque Deus quer fazer algo nessa igreja, mas Deus quer trazer a igreja ao crivo de Cristo, ao eixo de Cristo. E Deus quer fazer algo na tua vida, amigo. Deus quer que você faça algo de novo. Recomece a sua vida onde você parou. Chega! É preciso avançar. Isso mostra que os cretenses tinham um caráter distorcido. Isso estava influenciando o comportamento ético da igreja, o comprometimento com o crescimento da igreja. E que a imagem do pior de tudo, a sociedade já não acreditava na igreja. Por isso que
no capítulo 3, Paulo dedica um ponto só falando sobre isso, lá no início do capítulo 3, dizendo: é necessário que haja uma vida exemplar diante da sociedade. Agora, queridos irmãos, o outro conflito interno: o primeiro era a liderança inadequada, o segundo, o caráter distorcido, o terceiro, uma igreja de mimimi brigando um com o outro, o conflito interno. Paulo dedica o capítulo 2 de Tito só para tratar deste assunto. Pode ver lá, ele fala aos velhos, ele fala aos casais, ele fala aos jovens, aos casais novos, ele fala aos empregados, ele fala de tudo lá no capítulo 2. Porque, queridos irmãos, o conflito na igreja é danoso. E Paulo se preocupava tanto com isso que Paulo advertiu Tito, dizendo: para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. A pessoa que tem a mente corrompida, que parece que não resolve nada. Ele ouve a mensagem, mas parece que entra no ouvido, sai do outro. Irmãos, não estou bravo não é minha característica. Irmão, meu coração pesa. Sabe que você vê coisas que você tem que acordar a igreja? Só pela palavra, irmãos. E Paulo continua: afirma que conhece, olha só, afirmam que conhece a Deus, mas nega no seu modo de viver. Jovem, como você está na faculdade, que exemplo você tem dado no teu namoro, como você tem agido, homem e mulher, como casal, como pai, como mãe. Irmãos, afirmam que conhece a Deus, mas nega no modo de viver. Não existe mais ou menos. Sim, não. Olha agora como Paulo os classifica: são detestáveis. É o pastor Carlos não viu, é a palavra, está lá em Atos, está lá em Tito capítulo 1, verso 15 e 16. São detestáveis, são desobedientes e não servem para fazer nada de bom, estão reprovados pelo Senhor. Acham que estão bem, mas estão reprovados pelo Senhor. Parou para pensar nisso, meus irmãos? E é interessante que Paulo adverte, mas Paulo dá essa palavra a Tito, mas Paulo adverte Tito também, porque Tito tinha que trazer a mensagem. Tito não poderia diluir essa mensagem. E olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 2, verso 8: sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Eu tenho que pregar a mensagem de tal ponto que alguém fala: pastor Carlos, o senhor está mentindo. Então está mentindo é a Bíblia, não é o pastor Carlos. Estão entendendo isso? Paulo está falando: Tito, prega essa mensagem, prega de maneira clara para que ninguém venha te criticar. E continua aí no capítulo 2, verso 8 de Tito: então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a vosso respeito. Irmãos, quando vai vir essa vergonha? Quando Jesus voltar. Mateus capítulo 7. Mas Senhor, eu cantei no coral, eu fiz parte da cantada. Senhor, era do grupo dos jovens, eu cantava. Senhor, era do grupo cantor cristão, do pastor Dinei. O Carlos era também do Dinei. Mas filho, você está reprovado. Está lá em Mateus capítulo 7. Eu não conheço vocês, filho. Mas Senhor, eu fiz isso. Filho, eu não conheço. Irmãos, está de vestes brancas, esperando a vida de Cristo, requer uma avaliação, uma limpeza pela palavra. Quando eu vi os jovens cantando, eu falei: mas que limpa. Aí Deus me trouxe a memória de Efésios
que lava, que limpa. É a palavra, nós somos limpos pela palavra. Deus não me trouxe o texto veio agora, mas eu fiquei pensando sobre essas vestes brancas, mas é a palavra, lá em Efésios. A palavra lava. Olha o que Paulo ainda adverte Tito em relação a essa responsabilidade. Ensina essas coisas, capítulo 2, verso 15. Encoraja os irmãos a praticá-la. Ensine, encoraja a praticar. Ensine, encoraja a praticar. Continuando o texto. Corrija-os com autoridade, irmãos, autoridade com amor. Sabe o que eu creio? Não é pela persuasão da sabedoria humana, como o apóstolo Paulo diz, mas é pelo poder de Deus. E o poder está na palavra. Eu não posso persuadir os irmãos. Eu tenho compartilhado da escola bíblica, graças a Deus, Deus tem trazido um grupo bem expressivo. Hoje, praticamente toda essa parte aqui ela ficou, até a irmã Janaína tirou uma foto, pegou toda essa ala da escola bíblica hoje. Está faltando você, ser nosso convidado a estar conosco, todos os domingos às 10h10. Se você quiser participar do culto às 9 horas, participe, mas você tem mais condições de estar à noite, venha na escola bíblica, às 10h10 até às 11, apenas 50 minutos. Onde Deus vai te falar o teu coração, como fala também à noite, na quarta-feira, no pequeno grupo, no full house, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo fala sozinho e continua falando, amém? Oh, glória, aleluia, falou no full house, a hora sorrindo. Mas irmãos, eu amo essa juventude. Amo o Senhor Jesus. Sou apaixonado por ele. Agora, olha a advertência de Tito, de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 8. Esta é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos. Irmãos, teve um pastor, me veio à mente agora, ele assumiu uma igreja. Aí de manhã ele pregou uma mensagem. A igreja achou maravilhosa a mensagem. Aí à noite ele pregou a mesma mensagem, sempre diferente. Aí tudo bem. Aí chegou no outro domingo, ele pregou a mesma mensagem. Aí chegou à noite, ele pregou a mesma mensagem. Já estava fazendo alguns meses fazendo isso. Aí a igreja, pastor, você não vai mudar a mensagem? Não, enquanto vocês não aprenderem, eu não mudo. Está parando para pensar? A nossa escola bíblica ela vai entrar num momento diferente. Nós vamos estar na lição 5, quando entrar na lição 6, que é os livros poéticos, nós vamos entrar na parte prática. Então, irá formar pequenos grupos virtuais ou presenciais, e os grupos voltarão a estudar a lição 1. Porque eu falei, irmãos, conhecer sem praticar é tornar-se mar morto. Porque tanto o mar da Galileia quanto o mar morto vem da mesma fonte, Monte Hermon. Só que no mar da Galileia havia muitos peixes, no mar morto não havia nada. Há uma promessa no mar morto, está se cumprindo agora. Por quê? O mar da Galileia recebe e distribui. O mar morto só recebe. Escola bíblica que não coloca em prática, só fica recebendo, então tem que colocar em prática. Então nós vamos caminhar agora numa fase da parte prática da escola bíblica, onde os irmãos em grupos pequenos, de forma virtual, se estão longe, de forma presencial, vão estudar a Bíblia juntos. As lições estão sendo inseridas. Então o pastor Dinei, no seu pequeno grupo lá, já começa já fazendo isso. Mas, queridos irmãos, por que insistir, irmãos? Por que insistir? Por que ele deve insistir? Por que ele passou pregava tanto? Olha o finalzinho do título 3:8. Para que todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Irmãos, de todas essas ameaças que nós vimos, a heresia vindo de fora para dentro, a liderança que precisava estar preparada para viver esse tempo de grandes ameaças, a questão também
um caráter distorcido que estava inserido na igreja, e também a questão dos conflitos. Sabe qual é o maior problema desse? Sabe que traz mais danos à igreja? Não são as heresias, não é a formação inadequada. O maior problema que traz são os conflitos. São os conflitos. Irmãos, feche os seus olhos agora. Lembra de uma pessoa que não está vindo mais à igreja. Talvez você que está vindo essa noite pela primeira vez seja bem-vindo. Meu nome é Carlos, sou um dos pastores dessa igreja. Talvez você que está vindo em outros momentos também. Talvez você não conheça ninguém, na verdade você está vindo agora, começou a caminhar há pouco tempo. Mas aqueles irmãos que estão, eu vou fazer 10 anos, aliás faço 9 anos agora, esse mês que estou com os irmãos. Alguns irmãos que você não percebe que não está vindo mais. Não sabe o que eu fiz uma caminhada nesses dias que o pastor com a sua enfermidade. Eu procurei visitar algumas pessoas. E sabe o que eu mais ouvi? Pastor, o meu pastor Zé Roberto. A minha igreja é a Igreja Batista Betel. Mas irmão, por que você não vai mais? Não dá, pastor. Eu não vou mais porque não dá. Aconteceu isso. As pessoas estão deixando de estar na igreja, graças a Deus, talvez 10%, eu, pastor Lu, pastor Zé Roberto conversando, nós avaliamos que é bem menos. Eu creio que as pessoas não estão deixando de ir na igreja pelos seus pastores. Hoje à tarde mesmo, conversei com a pessoa, pastor, eu amo o pastor Zé Roberto. Eu amo vocês. Obrigado por ter entrado em contato comigo, mas eu não vou continuar. Está entendendo isso? Irmãos, qual a estratégia do diabo? Alguém poderia pensar, o maior adversário da igreja é o diabo. Irmãos, o diabo, ele é limitado. Quer conhecer sobre isso? Lê o livro de Jó. Deus falou assim, faça aqui. Ou senão vai para João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida é abundância. 1 João 3:8. O diabo veio, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Irmãos, eu sei que o diabo tem experiência milenar. Eu sei que eu preciso ter meu tempo de oração da palavra para ter autoridade sobre a vida, sobre a ação dele. Há uma condenação sobre o diabo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, lá nos últimos versículos. Há uma condenação. Entretanto, nós temos a autoridade do Senhor Jesus para lidar com os principados e potestades. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. 1 Coríntios capítulo 10, 3-5 diz que embora vivamos neste mundo, as armas com as quais lutamos não são armas naturais, são armas espirituais para destruir todos os sofismas e fortaleza que vai contra o conhecimento de Deus. Então eu preciso ter essas armas espirituais, que é a oração, que é a palavra, que é a igreja. Eu preciso me revestir da armadura de Deus. Então, questão de heresias, questão da ação do diabo e seus demônios, isso, queridos irmãos, o Espírito Santo já deu a ordem, porque eu tenho que estar preparado, porque eu peço cobertura espiritual sobre a minha esposa, meus filhos, minhas noras, minhas netinhas, porque eu sei que é um Deus que cuida, amém? Agora, o que destrói uma igreja são os conflitos internos. Olha para a Europa, olha as igrejas na Europa, e começa minando, irmãos, até atingir a liderança. Porque imagina uma igreja sem pastor. Imagina uma igreja sem pastor. Na Europa já não tem mais pastores porque não há recursos para esses pastores, porque normalmente as pessoas se afastam, deixam de contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua presença, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades. Isso vai minando a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, esse problema é tão sério que não era algo exclusivo da igreja lá em Ilha de Creta. Olha, por exemplo, a igreja
narrativa, em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, logo que a igreja estabeleceu, logo que a igreja cresceu, na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se convertem, e ali começa uma grande igreja, começam os conflitos. Lá em Atos capítulo 6, havia uma má distribuição dos bens, algumas mulheres estavam sendo esquecidas, um grupo específico dos eleitos estava sendo esquecido, e os discípulos tiveram que tomar uma posição, estabeleceu a diaconia, e a palavra diaconia é servo, não é um grupo exclusivo, mas é toda a igreja servindo. Irmãos, olha a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 a 13, diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e Paulo fala assim, porventura, Cristo está dividido? Foi Paulo, foi Cefas que morreu por vocês, e exatamente a igreja está acontecendo isso, queridos irmãos, essa divisão. Irmãos, olha a igreja lá em Filipenses capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 2, tinha duas mulheres cooperadoras de Paulo, Evônia e Síntique, e Paulo fala assim, por favor, cuide dessas mulheres, porque elas são preciosas demais, mas elas estão em conflitos. Irmãos, olha quantos problemas há na liderança, muitas vezes a liderança feminina, o cuidado, o zelo é tão grande, que às vezes é tão perfeccionista, que acaba impedindo que a outra avance. Irmãos, quantas líderes deixaram de estar, porque esse problema também está na igreja Batista Betel. Há duelo, queridos irmãos, isso é por posição, é por reconhecimento, é querer aparecer muitas vezes, não dizendo que você faz para isso, amém? Não é isso. Eu estou falando que o diabo tem usado essa estratégia. Irmãos, acontecia também com os discípulos de Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeus, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é o seguinte, quando o Senhor estabelecer seu reino, eu vou ficar do lado direito ou do lado esquerdo? E Tiago vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Está entendendo isso? Isso é um problema sério, que está em todas as igrejas. Essa divisão, queridos irmãos. Irmão, vocês têm 3 pastores. Nesse tempo que eu e o pastor Lucas estiveram aqui, nunca houve uma divergência. A visão é do pastor Zé Roberto. Nós somos servos que o servem, servindo ao Senhor e à sua igreja, para a glória e reino de Deus. Ninguém pode falar sobre isso, porque nós temos a consciência do reino de Deus. Há muitas pessoas que estão deixando de enfrentar esses bancos porque foi magoada por alguém, mas o Espírito Santo quer restaurar essa situação, queridos irmãos. Irmãos, olha só o que aconteceu com Israel. Israel, um grande povo, dentro do ponto de vista bélico, era um povo poderoso. Quando Josué entra na terra prometida, ele faz grandes conquistas, mas o que acontece? Quando chega o ponto da monarquia, Samuel então introduz a monarquia, vem Saul, depois Davi, aí vem Salomão. O que acontece com Salomão? Ele tinha que sustentar todo o seu glamour, um homem com 700 mulheres, 300 concubinas, ele se desviou, o homem tão sábio se desvia do propósito de Deus, e agora tinha que escravizar, indiretamente, até diretamente, o povo para poder sustentar tudo isso. Aí ele vem a falecer, Roboão assume o seu lugar, e Roboão, de maneira imprudente, dá ouvido aos jovens, e não aceita a orientação das pessoas mais maduras, e fala assim, se na mão do meu pai pesou, o meu dedo pesa muito mais, um racha. Jeroboão sai com 10 tribos, Roboão sai com 2 tribos, aí divide o reino, no reino norte, reino sul, uma divisão. O reino norte é destruído pelos assírios, o reino sul é cativo pela Babilônia. Esse povo então vive, ele torna-se uma tribo, só desapareceu porque havia a promessa de Deus sobre a vida deles. Esse povo fica 70 anos na
Babilônia, volta e só volta a tornar nação em 1948. Divisão, visão, mas visão da divisão, queridos irmãos. A nossa igreja tem perdas que são irreparáveis, porque, irmão, quanto vale uma alma? Vale mais que o mundo inteiro. Então, quando o irmão sai da igreja, deixa de estar aqui, não volta mais, aí vive, ele não consegue se dedicar totalmente na outra igreja, mas também não consegue voltar para cá. Irmãos, há muitas pessoas que estão perdidas entre a outra igreja e a igreja batista verdadeira. São sem saber. Aí o que acontece? Por isso que eu, pastor Zé Alberto, pastor Lucas, sempre, ô meu irmão, ô meu pastor, que saudade do irmão. Podemos conversar, claro. Irmãos, quantas pessoas eu atendo que já não faz mais parte desse aprisco, eu nunca vou deixar aqui. Quando as pessoas falam, pastor, dá para a gente conversar de novo. Irmãos, é sério demais. Mas Deus quer mudar essa história, Senhor. Deus quer mudar essa história na sua vida. Sabe onde está a resposta para isso? Sabe como reverter esse quadro? Volta para o texto. Volta para o texto. A graça de Deus, somente pela graça de Deus. A intervenção de Paulo na vida de Tito só foi possível porque Deus interveio na história, na manifestação da sua graça, mediante a encarnação de Jesus Cristo. Irmãos, graça é a manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós. Graça, a gente simplesmente, de forma simples, fala é favor imerecido, mas favor imerecido é muito pequeno diante da grandeza. Graça é a manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo que encarnou. Filipenses diz que ele abriu mão de toda sua glória. Não é isso? Filipenses capítulo 2, se não estou enganado. E ele então morre na cruz por nós. Agora, queridos irmãos, eu gosto de dois conceitos, um de John Piper sobre graça. John Piper diz que graça não é só uma oferta de salvação, mas é um poder de salvar. A graça não é somente algo que está sendo dado, há poder na graça de Deus de salvar e de transformar. Jerry Bridgman diz que graça é o favor de Deus por meio de Cristo para as pessoas que merecem seu desfavor, ou seja, você não merece nada, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, dá a graça, a salvação. Parou para pensar nisso? Aquele morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? A minha oração, queridos irmãos, é que ao término dessa mensagem você possa pensar e ter uma mudança profunda na sua vida. Porque, queridos irmãos, o que nós podemos fazer primeiramente por mim, para que eu possa me reposicionar e buscar servir ao Senhor mais e mais? O que eu posso fazer pelaquela pessoa que de repente já não está mais na igreja devido à forma que eu me comportei? Irmãos, quando eu pastoreava em Martinópolis, pastor de meio, irmão, a gente sabe disso, pastor Gustavo, já estou já antecipando, nunca terminando o seminário, vai preparando para o concílio. A Grace, a irmã Lúcia talvez entrando, a Fernanda também. Irmãos, havia uma família, não vou citar o nome, que eu estava deixando a igreja, queria muito visitar aquela família, ela não quis vir essa igreja. Que a forma que eu tive que atuar na igreja, eu não podia deixar de agir naquela forma. Porque não era relação a uma pessoa, era relação a um grupo de louvor. Não é isso, pastor? Eu precisava atuar daquela forma. Como aquela irmã ficou tão sentido. Eu queria muito conversar com ela, deixei sem conversar, eu orei, disse, Deus, não precisa.
Deus me deu a oportunidade de servir essa família quando eu estava como capelão no Hospital do Câncer, porque um membro da família estava lá internado e eu pude assisti-lo sem tocar no assunto. Irmãos, acontece isso. Nós, como pastores, também temos essa luta. Mas eu quero que vocês, antes de entrar na mensagem do texto, falando a forma que vocês devem, talvez, ser bênção na vida de alguém que porventura você não foi ocupada de ela não estar mais aqui, mas você tem um meio que Deus vai usar para trazer essa pessoa de volta. Mas se porventura, se você tem alguém que você magoou, talvez o Espírito Santo queira que você mude isso. E antes de entrar propriamente no texto, mostrando como é possível reverter esse quadro, como é possível restaurar, resolver a questão dos conflitos internos, como é possível trazer esses irmãos que estão tristes, talvez alguns sejam direcionados. Quem já está direcionado, amém. Mas como é importante isso? Feche os teus olhos agora. Queria que você pensasse em alguém que você lembra que não está no nosso meio hoje. Como é possível? Voltando ao texto, capítulo 2, verso 11 a 14, diz que a graça de Deus deve ocupar um lugar central na vida dos salvos. Queridos irmãos, somente pela graça de Deus. De que forma que a graça de Deus vai atuar? Verso 11: a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Portanto, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu fui alcançado pela graça. Se eu fui alcançado pela graça, aquele irmão também foi alcançado pela graça. Agora, irmãos, eu preciso compreender isso mesmo, porque senão eu posso achar que a salvação foi algo simples demais, sem custo nenhum. Há muitas pessoas que talvez ainda não teve uma mudança profunda na sua vida, porque não compreendeu o valor da graça. Portanto, diante dos conflitos, porque Paulo traz esse assunto exatamente depois que tratou de vários conflitos, tanto externos quanto internos. Ele mostra que o segredo para que possa superar as crises em relação às heresias, em relação aos conflitos, está na graça. E a palavra graça aqui, queridos irmãos, é uma bênção trazida ao homem por Jesus. No grego, a palavra significa exatamente isso, literalmente. É uma bênção trazida aos homens por Jesus. Deus usa a expressão de mais elevado amor. Livremente Deus abençoa as pessoas, alcançando pela sua maravilhosa graça na pessoa de Jesus. Irmãos, vocês foram alcançados pela graça de Deus. Vocês não foram comprados com alto preço, não. Vocês foram comprados pela graça de Deus. E, queridos irmãos, interessante que graça manifestou. A palavra manifestar significa aparecer para atingir um propósito adequado. Então Deus manifestou, e a palavra manifestar é o que? Aparecer para atingir um propósito adequado. Qual foi o propósito adequado? É buscar Carlos. Qual foi o propósito adequado? É buscar o Valdir. Qual foi o propósito adequado? É buscar Adriel. Esse foi o propósito. Irmãos, Deus não olha para nós coletivamente. Vocês não são um número na presença de Deus. Deus conhece vocês pelo seu nome. E Deus sabe todas as palavras que sairão da tua boca. Salmo 139. Então, graça é Deus se manifestando a nós com um propósito específico. Qual o propósito? Salvadora, ou seja, trazer a salvação. Aqui é interessante que Deus se manifestou de forma sobrenatural com um propósito específico para trazer a salvação. Então Deus, quando olhou para nós, olhou para o pastor Dinei e viu: olha, o pastor Dinei está perdido, nada ele pode fazer, mas eu vou salvá-lo, eu vou enviar meu filho. Isso é a graça de Deus se manifestando. E é interessante, irmãos, que ainda diz: para quem? O texto diz: para todos os humanos. Então Deus não tem filho predileto. Deus, ele manifesta a sua graça. Por isso ele fala: vinde a mim, todos são cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nem todos são filhos de Deus. Presta atenção aqui.
Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas em João capítulo 1, verso 12 diz que Deus, João capítulo 1, verso 12, talvez você achou estranho o que eu falei agora, mas eu quero mostrar, fugiu agora em mente, o versículo diz, verso 12: este não nasceram segundo a ordem cultural, mas foi, João 12, mas a todos quanto creram e o aceitaram, deu o direito de se tornar filhos de Deus, ou seja, todos foram criados por Deus, mas aqueles que ouviram a graça de Deus, aqueles que receberam a manifestação da graça de Deus, recebem a salvação e tornam-se filho. Quando é que você deixa de ser criatura para ser filho? Quando é que você se coloca, mas a todos quanto creram, deu o direito de tornar filho de Deus. Então, queridos irmãos, é graça para todos. Agora, o que a graça faz? O texto diz que educando. Educar aqui, queridos irmãos, é como um pedagogo, é como um professor. Então, você é alcançado pela graça. Agora que você é alcançado pela graça, você vai sendo educado a viver essa nova vida. Está entendendo isso? A palavra no grego aqui é pedagogo, alguém que vai ensinando. É por isso que a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, currais, os encontros são exatamente para isso. Agora, irmãos, ensinar o quê? O que a graça de Deus ela me manifesta, ela me traz a salvação. O que ela vai fazer agora? O texto diz que ela vai fazer você renegar o passado. O que aconteceu no passado? Impiedade e paixões mundanas. Então você que vivia no passado, na impiedade, nas paixões humanas, então Deus fala assim: filho, a partir de agora você não vai viver mais. Eu vou te resgatar pela graça. Você é uma pessoa especial para mim. Eu trago você para mim. Agora você vai ser educado a viver uma vida diferente. E qual a forma dessa vida? Olha, o texto diz: uma vida sensata, uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida de retidão e uma vida piedosa, vivendo sem aparência. Irmãos, olha o texto, verso 11. Portanto, a graça de Deus, vamos ler novamente o verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-os para que, regenerados, largando a vida passada, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, vida de retidão e piedosa. Está lá no verso 12, 11 e 12. Mas, irmãos, a graça de Deus opera também no futuro. A graça de Deus traz você a salvação. A graça de Deus opera você no passado, trazendo uma vida nova. Agora o verso 13 diz que a graça de Deus opera no futuro, firmando nossa fé, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aguardando aqui expressa uma expectativa. Alguém com grande expectativa. Alguém, a minha netinha, ela fica assim, quando eu vou na casa do meu cunhado, eu e a Sandra sempre leva alguma coisinha para uma das crianças, estava aniversário, as outras crianças ficam assim, ó. Marquinhos tem bastante netos. Fica assim, olhando, será que eu vou receber alguma coisa? E a Sandra fala assim: no dia do seu aniversário você recebe, agora é o aniversário da outra pessoa. A expectativa é de uma criança diante de um presente. Então, meus irmãos, a graça me leva para o futuro dizendo: eu estou aguardando o meu Jesus, eu estou com grande expectativa. Irmãos, a crente parece não acreditar que Jesus vai voltar, não. Como é que você está? Mais ou menos. Está lendo a Bíblia? De vez em quando, uma vez a cada 2 meses eu leio o versículo. Está indo na igreja? Só de vez em quando, pastor, me chateei. Pastor, eu estou aguardando a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, eu estou trabalhando, eu estou estudando, vou me casar, vou namorar, vou começar, vou caminhar de novo, eu estou no jogo, mas eu estou preparando, eu estou na expectativa. Jesus pode voltar agora. É isso que a palavra está dizendo.
Mesmo assim, irmãos, eu passei terça-feira pelo cateterismo, eu fiquei na expectativa. Poderia acontecer qualquer coisa, eu poderia entrar numa outra angioplastia, mas Deus me deu uma grande bênção. Os esteios estão limpos, os vasos estão limpos. Então Deus falou: filho, continua caminhando, que você está bem. Não, glória, tem mais um tempo de vida ainda. Eu vivi essa semana, irmão, porque na segunda angioplastia eu estava entre a vida e a morte, porque os seios não passavam. E o médico falou: não está passando. E eu comecei a orar o Salmo 23, já tinha deixado tudo em casa preparado, a senha do computador, que eu sempre deixo, e já falei para o meu filho: ó, a situação está assim, se você não voltar, você dá continuidade. Porque eu estou na expectativa, eu vou fechar. O que é morte para mim? Eu vou fechar meus olhos para dormir e vou acordar ou do lado da minha esposa ou na presença de Jesus. Se eu acordar do lado da minha esposa, eu vou viver mais um dia com ela. Se eu acordar na presença de Jesus, vai ser eternamente. Irmãos, é viver a expectativa da volta de Cristo. É isso que a graça de Deus nos faz. E o texto continua dizendo: a bendita esperança. E essa esperança está lá em Romanos capítulo 25, 8, 25. A manifestação da glória do nosso Deus Salvador. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Agora, queridos irmãos, como eu vou viver tudo isso, sendo que eu fui uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, que não vem mais na igreja, e eu continuo ainda criando dificuldade, porque eu estou procurando uma posição de destaque, essa irmã, esse irmão está me atrapalhando, e muitas vezes a minha palavra faz que o irmão se afaste. Nós precisamos rever, queridos irmãos, a conduta. Eu preciso rever, cada um do irmão precisa ser sincero na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Olha o verso 14. A graça de Deus nos redime para quê? Para ser um povo santo, consagrado às boas obras. O qual, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Irmãos, a palavra iniquidade aqui é desprezo total, desrespeito às leis de Deus. E a palavra purificar é renovar, remover toda sujeira, literalmente. E queridos irmãos, é interessante aqui que nós então fomos alcançados pela graça, maravilhosa graça, para quê, irmãos? Para ser exclusivamente dele. Não existe mais ou menos no reino de Deus. Sabe, irmão, se o irmão entende Deus que precisa buscar um irmão, de repente você não agiu, faça isso. Sabe por quê? Sabe qual foi o preço que Jesus pagou pela vida daquele irmão que já não está mais aqui? O seu sangue. Há muitas pessoas que foram magoadas e já não estão mais aqui, mas Jesus também pagou o sangue pela pessoa. Agora, exclusivamente seu para quê? Olha o finalzinho do versículo: zeloso de boas obras. Não podemos simplesmente deixar de viver. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele detalha como isso aqui ocorreu. O texto diz: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor que nos amou, estando nós mortos, nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso, pela graça, somos salvos. Irmãos, nós somos alcançados pela graça, e nós temos que viver para a glória do Senhor.
E isso implica em viver, trazer as pessoas para estar novamente na casa do Senhor. E nós temos que entender que há dois propósitos específicos: exclusividade ao Senhor e zeloso nas boas obras. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele compreendeu perfeitamente a exclusividade de Deus na vida dele. E ele falou: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos irmãos, eu fico pensando, porque graças a Deus eu não conheço como é a intimidade dos irmãos com Deus. Graças a Deus eu não conheço. E graças a Deus também que eu não tenho um aparelhinho que mede o grau de espiritualidade de cada um. Mas um dia vocês estarão diante desta palavra. Um dia vocês estarão diante de Deus. E naquele grande dia Deus vai falar: filho, mostra as tuas mãos. Porque, irmão, olha o verso 15. Diz essas coisas, exorta com toda autoridade, ninguém te despreze. Graça é viver, é nos mover pela fé. É acreditar que mesmo que você fale, o Espírito Santo vai mudar a vida. Queridos irmãos, há uma grande obra a se realizar. Agora nós estamos diante da ceia do Senhor, onde nós estaremos participando dos elementos. O pão que representa o corpo de Cristo que foi pregado na cruz. O cálice que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Isso ocorreu porque Deus olhou para nós e sabia que havia grande condenação sobre nossa vida. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, através do sangue de Cristo na cruz, morreu por nós, nos concedendo a salvação. Agora, como pessoas salvas, eu tenho que não permitir que o meu pecado, meu passado de pecado venha dominar a minha vida, mas que eu possa viver daqui para frente uma vida sóbria, uma vida de retidão, uma vida piedosa. Mas enquanto eu estou vivendo, eu preciso continuar realizando a obra do Senhor, e para isso eu preciso do meu irmão. Eu preciso daquele irmão que já não está presente, e talvez eu tenha um motivo que ele não está aqui. E Deus nesta noite quer que você trate este assunto, quer que você olhe na presença do Senhor e veja se é alguém que você precisa voltar a alcançar. E não somente alcançar aqueles que não estão aqui, mas a sua família, o seu vizinho, pessoas que estão próximas a você, que não conhecem e não fazem parte da maravilhosa graça. Porque, irmãos, enquanto nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, também nós estamos aguardando com grande expectativa a vinda de Cristo. E Cristo voltará. Todas as promessas em relação a Cristo foram cumpridas. Falta a última promessa, que é a volta de Cristo. E aquele dia não será surpresa para ninguém, porque tudo que você faz, a palavra de Deus diz, está escrito no livro da vida, Apocalipse capítulo 20, verso 15, de 11 a 15. E a palavra de Deus diz: se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 11. E ali você, verso 10, e ali você viverá eternamente longe da presença do Senhor. Mas pensando na igreja, irmãos, a minha oração é que nós possamos recomeçar um tempo clamando pelos irmãos que já perderam a alegria de estar na casa do Senhor. E se porventura você de alguma forma contribuiu para que isso acontecesse, no momento da ceia, você vai ter uma oportunidade de olhar e orar: Senhor, eu fui instrumento errado nas mãos, dentro da minha consciência, eu sei que eu contribuí para isso, mas eu quero mudar essa realidade. Então você vai poder recomeçar a escrever na sua vida.